Boa tarde, povo abençoado do Senhor. Que a paz de Deus, a paz de Jesus Cristo e a paz do Espírito Santo esteja com todos vocês. Eu vim trazer mais uma palavra aqui de Deus para nós aprendermos mais um pouquinho da palavra, para aprendermos, né? O que Jesus quer de nós, não é? Nós temos muitas filosofias de vida que são pregadas, né, no mundo de hoje. É filosofia de como ganhar dinheiro, de como ter um relacionamento, de como se relacionar com as pessoas. E Jesus também deixa na sua palavra o que ele quer que nós façamos com relação a isso, né? Então, primeiro eu quero trazer uma palavra que está em Efésios, capítulo 5, versículo 11. Não sejam cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Então, nós não podemos nos contaminar com as trevas, nem as trevas contaminar a luz, não é? Então, uma coisa, como eles dizem, né? A água e o óleo não se misturam. Então, essas coisas não podem se misturar. Ou nós estamos em luz ou nós estamos em trevas. As duas coisas, elas não vão se misturar. Porque a luz, ela tem que brilhar nas trevas, mas ela não pode se contaminar com as trevas, né? Para que não sejam cúmplices de alguma coisa errada que alguém vai fazer. Então, isso você pode estar praticando alguma coisa que seja treva e você não sabe. Aí, se você está na ignorância, você pode pedir perdão, né, pelos pecados da ignorância. Mas, se você é cúmplice de alguma coisa que você já sabe que é treva, né, você também tem as consequências disso, não é? Na lei dos homens, como que funciona? Se alguém mata outra pessoa e um cúmplice, alguém o ajuda para fazer isso, ele também tem a sua pena. No mundo, nas leis espirituais, pelo que nós estamos vendo aqui em Efésios, né, tudo baseado na Bíblia, nós também temos as nossas consequências. Isso está bem relatado lá em Jeremias, capítulo 16, de 9 ao 11. Vamos lá. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Eis que farei cessar neste lugar, perante vós e em vossos dias, a voz de regozijo. Quer dizer, regozijo é quando você está regozijando, está tendo uma vida boa. E a voz da alegria, o canto do noivo e o canto da noiva. Quando anunciardes a esse povo todas essas palavras e lhe disserem: por que nos ameaça o Senhor? Qual é a nossa iniquidade? Qual é o nosso pecado que cometemos contra o Senhor nosso Deus? Então lhe responderás: porque vossos pais me deixaram, diz o Senhor, e se foram após outros deuses e os serviram e os adoraram. Mas a mim se deixaram e a minha lei não guardaram, né? Então nós temos que guardar as leis do Senhor, porque elas são leis e a lei tem que ser cumprida, né? E aí que eu venho dizer que, assim, terminando essa palavra, quando alguém quer que você ajude ela, né, a fazer um aborto, a trair uma outra pessoa, a fazer uma fofoca para prejudicar alguém, né? Então, uma amiga sua chega: eu quero que você me dê carona para ir lá na clínica para fazer esse tipo de coisa, né? Tirar o filho, tirar a criança. E você está sendo cúmplice. E quando você omite também, quando você omite de dizer: olha, mas isso você sabe que você está fazendo errado, Deus não aprova, você vai ter consequências lá na frente. Principalmente sendo um cristão, você tem, porque se você se abstém de falar isso, você também é cúmplice, você também não fez o seu papel de admoestador, daquele que conhece a palavra e diz para as pessoas como elas estão se comportando, né? O Senhor se agrada disso. E aí, então nós falamos sobre as filosofias, né? Não, mas eu não tenho nada a ver com isso. Eu só fui dar carona para ela, não vou me intrometer na vida dela. Não é essa a questão, né? Porque Jesus ele vê as coisas de uma maneira diferente do mundo.
Então nós temos que aprender de Deus para não errar. Ah, lá na empresa, estão fazendo uma fofoca, estão fazendo algo contra alguém. Você não sabe se essa pessoa é boa, se essa pessoa é ruim, se ela merece isso ou não. Mesmo ela merecendo, né, não se deve fazer fofoca, não se deve falar de ninguém, não se deve, né, fazer julgamento em falso. Essas coisas Deus não aprova. E você vai, mesmo você não falando nada, mas você vai com aquela pessoa que está cometendo isso, você também é cúmplice, você também é culpado daquilo. Então não sejam cúmplices das obras das trevas. Amém? Então, nós vemos que Jesus, quando ele veio, né? Ele veio e ele instituiu aqui uma filosofia de vida. Então, quando a gente quer seguir a Cristo, a gente tem que andar na filosofia que Cristo mostrou, que foi uma sabedoria diferente da sabedoria e da filosofia do mundo, né? Hoje nós temos tantas filosofias, né? A filosofia de não ser contra nada, nós temos que aceitar a tudo, é porque tudo é preconceito, tudo é preconceito, é homofobia, né? Então nós temos que tomar cuidado com essas coisas, devemos falar a verdade, né? Porque nunca seremos culpados por falar a verdade, por falar aquilo que Jesus deixou. Mas também devemos amar a todos, né? Esse amor é incondicional. O que nós não amamos é o pecado das pessoas, mas nós amamos a todos. Deus diz para nós amarmos a todos, não é? E aí ele diz aqui, ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos disse Jesus, eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão está sujeito a julgamento. E quem proferir o insulto ao seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. Quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Então nós vemos que Jesus antes falava, né? Não matarás. Olho por olho, dente por dente. Mas Jesus vem instituir uma nova forma de viver, que é o amor. O amor, ele cura todas as coisas. O amor, ele traz todas as coisas que nós precisamos e dá aos outros tudo aquilo que o outro precisa, né? Se o outro precisa de perdão, você dá o perdão. Se o outro precisa de uma roupa, né? Porque Jesus fala: se vocês vestistes alguém que está sem uma roupa no frio, os meus pequeninos, que ele chama, estará me vestindo, não é? Se você der um agasalho, se você vestir alguém, se você alimentar alguém, porque o que adianta você despedir alguém? Ah, eu vou orar por você, já que você não tem comida na sua casa. Mas de que isso vai adiantar se você não der a mão, se você não ajudar, se você não der o agasalho, a comida, né? E ele diz que estes serão aceitos por Deus, né? E verão a Deus, quer dizer, reinarão com Deus no céu, ganharão a salvação se fizerem isso. Aí outra coisa do amor ao próximo, né? Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo como a ti e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, disse Jesus, eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Porque o que fazei de diferente do gentil, né, que é aquele que não crê em Deus, que é aquele que não conhece a Cristo, o que fazer de diferente do gentil se você só sauda aquele que é igual a você, se você ama só o seu amigo, né? O que farei de diferente? Então Deus institula isso, ele diz para nós amarmos o nosso inimigo também e orar por isso, e orar por eles, né? Porque o Senhor, ele faz nascer o sol sobre justos e injustos. Então, assim, a justiça pertence a Deus, né? Caso você tenha sido prejudicado por alguém, mas você tem que continuar amando essa pessoa.
perdoando ela, porque isso é muito precioso, né, o perdão, e ainda orar por ela, né? E ele fala das esmolas, né, que nós devemos dar esmola, mas não devemos contar com a mão direita o que a esquerda faz, porque não devemos falar para todo mundo que a gente deu, fez aquela obra, fez aquele, né, deu comida para uma família, deu agasalho para alguém. Por quê? Porque isso é o que Deus tem que ver no secreto e no público ele te recompensará. Então, é uma filosofia de vida diferente das filosofias que estão sendo pregadas no mundo, né? Se fez errado, se foi preconceituoso, tem que pagar por aquilo, tem que, não é? Então, assim, Deus, ele pensa de uma maneira diferente das filosofias. Então, tome cuidado para não entrar em alguma filosofia que seja contra a palavra, porque nós sabemos que andar na luz não combina com as trevas, não é? E às vezes você vai estar sendo trevas achando que está sendo luz. Então, se a gente andar sempre de acordo com a sabedoria da Bíblia, né? Porque a vontade de Deus é perfeita e agradável, é boa, perfeita e agradável. Então, nós nunca estaremos fazendo algo ruim, né? Podemos até interpretar a Bíblia de uma maneira errada, mas quando sabemos a verdade, ela nos ajudará. Ela nos ajudará a caminhar por um caminho de bênção, um caminho de luz, um caminho que não tem trevas. Amém? Foi isso que eu quis comunicar hoje aqui. Que todos fiquem na santa paz do Senhor Jesus. Amém?